Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura, e diga não às granadas cervejeiras. E aqui, pra me ajudar, na verdade, a estrela desse show, premiado novamente com medalhas em Blumenau, está Diego, nosso querido Tainha. Dá um oi aí, pessoal. E aí, galera, estamos aí para ajudar vocês a não explodir garrafas. Exatamente, granadas de mão não é legal, se machucar não é legal fazendo cerveja, hobby não é para se machucar. E sabe, jovens, quem já sabe disso, sabe de informações, sabe que programa, sabe que conteúdo que vai sair, na ordem que vai sair, tudo certinho, bonitinho, são os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em serem apoiadores e apoiadoras. Sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive nós encerramos o ciclo agora de avaliação das cervejas da Stannis, mas você ainda pode comprar cervejas da Stannis no site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. Eles enviam para todo o Brasil. Se tu quiser ter acesso a tudo isso e mais ainda, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan Jorge, Felipe Augusto Kinzer, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias e um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link está aqui no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! E mais uma vez, trazendo esse brilho único de uma pessoa que vive praticamente na Terra do Sol, né? Florianópolis, né? Peronomútil, né? Nossa, forçou muito a amizade. Ah, mas eu inclusive eu quero fazer uma visita. Eu tô devendo uma visita há muito tempo pro Diego pra ir lá nessa terra maravilhosa. Eu sei que todo mundo que vai pra lá não quer sair mais de Florianópolis. É uma regra, eu diria. Tem muito gaúcho que faz isso aqui. Infelizmente, a gente tem que começar a botar uma regra que nem o Trump daqui a pouco. Como é que chama? Santa Catarina são as praias gaúchas, né? Porra, é isso.
Acho que tu não vai vir pra cá tão cedo, hein? Vamos, na hora de cruzar a fronteira ali, vamos fazer um cara crachá e ver se eu sou o Henrique mesmo, não vou deixar passar. Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre um tema que a gente vai, ao longo das horas ácidas, a gente vai expandindo sobre falar de cervejas. E quem tá começando, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é, fiz uma cerveja, criei minha cerveja ácida, fiz ela de alguma forma que você tirou da sua cabeça, ou você seguiu alguma técnica que o Diego já trouxe, mas tem um processo que não é tão simples, que é o de invase. Invase de cervejas ácidas complexas, que muitas vezes geram dor de cabeça, às vezes inclusive estragam todo um trabalho prévio que já teve, que na hora de invasar pode estragar. Problema para carbonatar, trazer THP, que a gente já vai falar sobre THP, então fica com isso na memória, mas a gente já vai falar sobre isso. Ou problemas que tu acha que vão ser resolvidos na garrafa, mas que demoram para desaparecer. Então hoje a gente vai falar sobre isso e ver como é que é esse processo de invase, basicamente, do início ao fim. A primeira pergunta que eu te faço, meu estimado Diego, é: quando que eu devo invasar uma cerveja ácida? Qual é o momento que eu digo assim, tá pronta, agora é a hora, essa é a hora? Rapaz, essa é uma pergunta que parece bem fácil de responder quando a gente leva em consideração um dos fatores, que é considerar a atenuação. Uma regra muito básica e intransponível é que a gente só vai invasar quando a cerveja terminou de fermentar. E ela só terminou de fermentar quando ela atenuou completamente. É erro deixar cervejas ácidas complexas com açúcar refermentecível ainda na garrafa. Vamos dizer assim, ó. A tua cerveja tá lá com 1008, mas tu acha que ela ficou feliz, tá boa, tu tá feliz com o resultado, tu acha que ela tá linda, maravilhosa naquele ponto e tu quer invasar. Desiste da ideia. Porque quando tu tá com 1008, acontece que ela ainda vai se transformar e se tu invasar pode dar problema no sentido de como ela vai evoluir dentro da garrafa. Então o ideal sempre é tu deixar ela fazer a fermentação até o fim, que geralmente a gente considera sempre abaixo de 1004. Vamos dizer, de 1004 para baixo, e ela estabilizou naquele ponto, tu pode invasar. Eu, particularmente, prefiro quando ela está abaixo de 1002, ou seja, de meio plato. E lá na Coisa Linda, geralmente a gente tenta chegar sempre a zero, né? Exatamente porque a gente quer que aquilo lá não se mova mais, não tenha uma mudança drástica dentro da garrafa. Porque o segundo ponto a ser decidido no quando nós vamos invasar é: o cervejeiro vai fazer uma análise sensorial da cerveja e ele vai dizer para ele mesmo: esta cerveja sensorialmente está pronta para ser invasada. E essa pergunta é extremamente difícil de ser respondida porque ela não tem características, vamos dizer assim, físicas mensuráveis que vão travar essa resposta, né? Existem alguns pontos que tu pode até fazer análise quanto a... Não, peraí, eu posso invasar quando o pH chegar a X. Que é uma coisa que lá na Bom eles fazem. Eles pegam os lotes e vão analisando quanto tá a acidez daquela cerveja. Mas ainda assim, é necessário que o cervejeiro vá analisar barril por barril ou por lote e entender se aquela cerveja tá com a característica que eles querem que vá para fazer o blend final e esse blend vai ser invasado. Então, essa decisão de quando ela está pronta sensorialmente é subjetiva. E ela é muito carente também da experiência do cervejeiro em saber como é que ela vai ficar após invasada. Uma coisa que eu acho muito importante e que tem dado muito certo pro pessoal que a gente tem trazido para a fábrica para fazer curso é eles entenderem como é que é uma cerveja que está pronta e como é uma cerveja que está pronta e invasada e carbonatada. Porque é muito difícil tu entender, olhando para essa cerveja que tá lá, sem carbonatação flat, né, que tu vai tomar quente, que ela vai estar com uma complexidade maior quando tu toma flat, pra tu saber como é que ela vai ficar carbonatada. E isso só a experiência vai te dizer. E, obviamente, para quem tá começando, tu vai ter que arriscar, porque tu não sabe o resultado também. Assim, o mundo cervejeiro caseiro é isso, né? É isso. É experimentação, no final das contas. É experimentação, mas no caso das cervejas ácidas complexas, é ainda mais. E o importante nas cervejas ácidas complexas, no fim, é a repetibilidade do processo ao longo dos anos para tu ampliar tua capacidade de, entre aspas, repetibilidade de resultado.
Então, assim, hoje a gente chega lá na Coisa Linda, produzindo desde 2016, né? Pô, ano que vem a gente já vai fazer 10 anos do nosso programa de cervejas ácidas estar comercial, né? Vendendo. E foram 10 anos onde eu vi, assim, que eu me analisando e vendo os resultados que eu venho trazendo para a garrafa, eu venho melhorando. E eu venho melhorando exatamente por conta dessa minha experiência em cima das minhas cervejas para saber como é que elas estão para decidir a hora do invaso. Então tu vê, é muito subjetivo e é muito difícil de responder. Fazer cerveja complexa é uma desgraça, né? Leva tempo e a curva de aprendizagem é muito complicada também. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre a questão da atenuação. Talvez seja um ponto bem importante para quem está fazendo cerveja e às vezes pode ser uma coisa que fica na dúvida. Como a gente está falando de cervejas ácidas complexas, a gente tem que pensar que a gente está falando em multi-organismos, micro-organismos que estão agindo nessa cerveja. Uhum. Ao você estar lidando com essa miríade de micro-organismos, você tem que pensar que a tua cerveja ela não vai ser como uma ale ou como uma lager. Ela não tem a atenuação, ela não vai deixar de consumir açúcares complexos. Uhum. A questão aqui é que esses micro-organismos eles têm vias metabólicas mais lentas e às vezes muito lentas, que vai demorar mais tempo para isso. E eu acho que a pergunta que me vem à cabeça aqui, que eu vejo as pessoas se questionando, está relacionado a... Quando a gente faz uma ale ou uma lager, é o seguinte, estabilizou 2 dias a FG, tu assume que dali não vai descer mais. Lógico, tem alguns outros cenários marginais, né? Por exemplo, hop creep, essas coisas de gente que gosta de lúpulo. Mas quando a gente fala de cervejas ale lagers padrões, a gente fala que 2 a 3 dias de estabilidade de FG, a gente estipula que aquela levedura não vai ter mais capacidade de atenuar. Mas, quando a gente fala de cervejas ácidas complexas, é tipo, não, né? A gente pega e faz essa tua conta e multiplica por 30. Se é 2 ou 3 dias, vai ser 2 meses ou 3 meses. De estabilidade de FG. De estabilidade de FG. Mas assim, considerar estabilidade de FG abaixo de 1004. Abaixo de um plato. Mas sempre vai baixar abaixo disso? Se não baixar, tem algum problema. E pode ser a falta de micro-organismos, tipo Brettanomyces, para fazer essa finaleira que tem que fazer. Em tese, tá? Obviamente, né? A gente tá lidando com uma situação que ela é bem difícil de responder, porque a gente tá num país continental onde do sul ao norte a gente tem uma variação de temperatura média muito grande. Mas de qualquer maneira, a temperatura média brasileira ainda assim é muito mais alta do que as temperaturas médias, né, da Europa. Onde, por exemplo, né, tu vai ter lá na Bélgica demorar mais de um ano para chegar na SFG. Mas também eles esperam chegar num FG mais baixo, mas deixar essa cerveja por muito tempo dentro do barril para adquirir características sensoriais que ela vai adquirir com o tempo. Porque ela chega lá depois de um ano, a 1004, 1006, e ela demora um pouco mais do que as nossas, porque a nossa tem uma temperatura maior. Então, assim, ela tende a chegar nessa situação com muita facilidade aqui no Brasil, tá? É muito difícil não acontecer isso. A não ser que, tipo, tenha algum problema de viabilidade nos micro-organismos. E assim, às vezes a gente pode ficar na dúvida, porque a tua cerveja ela ficou lá em 1002 e ficou paradinha. Mas depende um pouco também de lembrar como é que foi o teu grist. Que, por exemplo, eu faço um grist que vai tapioca. E a tapioca é exatamente para ela não fermentar rapidamente. Então talvez ela não chegue no zero e esse meio prato que tá ali sobrando, é o meio prato que fica à disposição da breta para que o shelf life da garrafa seja muito longo. Entendi. Né? Porque a gente quer que ela trabalhe como scavenger, né? Scavenger seria a melhor tradução, seria uma coletora de oxigênio. Porque todo o oxigênio que for entrando na garrafa ao decorrer desses anos que ela for ficar dentro, ela tem um combustível ali na tapioca para consumir o oxigênio e transformar isso e não deixar a cerveja oxidar. Dá para dizer, então, Diego, que eu tenho que pensar numa FG estável por um período de tempo. Sim. Vou usar um período de tempo aqui. Chegou o final de 6 meses da tua fermentação. Uhum. Nos últimos 2 meses, tu teve uma FG, uma densidade final estável, abaixo de 1004, como tu falou, é seguro engarrafar ela. Isso. Mas não quer dizer que depois, se tu pegar a garrafa, medir a densidade dessa cerveja, ela não vai estar com uma densidade menor. Porque ela vai continuar tendo
vias metabólicas acontecendo de micro-organismos, vai ter processos enzimáticos que vão quebrar açúcares complexos em açúcares mais simples, ou amido em açúcares complexos e futuramente açúcares mais simples, que na garrafa vai acontecer esse processo. Vai. E a gente faz exatamente isso para que a gente tenha uma segurança de invase. Que como a gente tá falando desde o começo, a gente não quer criar granadas na mão da galera. E isso acontece pelo fato que vamos botar assim, a cada plato, basicamente a gente vai ter a resposta para um volume de pressão dentro das garrafas. Então é importante que essa margem de erro, porque todo o açúcar refermentescível que ficar na garrafa, ele é a margem de erro nossa para invase. E que a gente tem que considerar que pode ser consumido. Pode até ser que ele não seja, ou seja consumido muito devagar, onde o próprio processo natural com o tempo é da cerveja ir perdendo gás, dependendo do tipo de invase que a gente fez. Mas a gente vai considerar que essa perda ainda vai ser reposta por essa recarbonatação que está acontecendo constantemente. Entendi. Então, a gente não está falando de um ecossistema fechado, a gente está falando de um ecossistema dinâmico. Uhum. Interessante, eu nunca parei para pensar que, principalmente, né, a gente está falando de cortiça ou de rolha, coisa do gênero, até mesmo as tampas, né, de metal, que a gente vai falar depois, elas têm um processo natural de exposição ao ambiente, né, tipo, vai perder. Mas esse próprio metabolismo lento vai repor gradualmente, lógico, né, não é uma relação de equilíbrio. Sim. Mas vai repor essa carbonatação. E é uma coisa assim muito não usual a forma de pensar a cerveja ácida complexa, porque ela sai totalmente como vamos dizer assim, da escala de tempo de uma ale ou de uma lager. Quando a gente vai fazer uma ale ou uma lager, a gente tá pensando em consumir ela assim, nossa, muito depois em 6 meses, né? A gente quer ela super fresca. Enquanto a gente tá falando aqui desse tipo de cerveja, eu fico cada vez mais feliz de olhar garrafas minhas com 8 anos sendo aberta agora. E isso é muito legal. E eu fico pensando na minha produção para que essa cerveja ela tenha uma viabilidade de no mínimo 10 anos, para que ela chegue em 10 anos muito bem. Uhum. E até agora a gente não tem se decepcionado. Claro, pontualmente vai dar um problema em rolha, pontualmente vai dar problema em tampa, mas de forma geral, no cômputo geral que a gente tem observado, a gente faz muito mais gol do que leva. Então a gente tá bem feliz com esse tipo de resultado, sabe? Total, mas tu falou também, né, que em ales e lagers, e a gente sabe, né, que, tipo, muitas vezes as pessoas estão escutando aqui o programa muito mais para conhecer sobre cervejas ácidas, complexas ou não, mas tem gente que simplesmente não tem a vibe, não é da vibe de produzir ou de consumir cervejas ácidas. Mas, para essas pessoas, a gente vai dar a dica do Lamas Brew Club, que é um clube de assinatura de receita de cervejas da Lamas Brew Shop. O sócio do Lamas Brew Club, a cada 2 meses, recebe todos os ingredientes para fazer uma cerveja deliciosa e cheia de desafios para o cervejeiro ou para a cervejeira. Então, você vai ter várias vantagens ao fazer parte desse maravilhoso clube. Você vai ter descontos exclusivos de até 15% de desconto nas lojas físicas e no site da Lamas Brew Shop. Tem frete facilitado e análise sensorial da amostra de cerveja completamente grátis. E participando do concurso, o cervejeiro ainda tem a chance de concorrer a 1 ano grátis de compras na Lamas Brew Shop. Então, apoiadores do Braçagem Forte têm 5% de desconto no primeiro ciclo de assinatura. É só usar o cupom Braçagem Forte. Entra no site lamasbrew.club e faz o teu rolê. Jovenzito, Diego, entendemos aqui, ó, beleza. Só fazer um breve recap. Precisamos que a densidade inicial esteja limítrofe, para não dizer limítrofe, mas muito baixa. A gente sabe que isso demora. A gente sabe que os tempos são diferentes de ales e lagers. Sabemos disso tudo aqui. Que garrafa que eu uso? Bom, o mais importante é pensar em garrafas que aguentem mais pressão do que o normal. Então as cervejas que a gente usa normalmente para uma lager, para uma ale, que pode ser aquelas caçulinhas e tudo mais, elas não são garrafas que estão preparadas para aguentar mais de 3 volumes, ou mais de 3,5. E geralmente as cervejas que a gente vai envasar, pelo menos assim, na maioria do que eu faço, por exemplo, hoje em dia, tá acima de 2,5 a 3,5, já na hora do invase. Se a gente contar que por algum acaso do destino ela vá refermentar ainda mais, a gente tem um problema de segurança. Então, por conta disso, a gente trabalha com garrafas de espumante. E, no mínimo, com garrafas de cidra, tá? Que são garrafas especiais para aguentar maior quantidade de pressão e volume. As garrafas de cidra, elas aguentam até 4, e as garrafas de espumante até 6 volumes.
Então a gente está trabalhando com cervejas que te dão margem de erro para que aquele açúcar residual que ficou não vai ser um problema para ti. E assim, a gente pode sempre pensar nessa garrafa, né, no sentido de que também, né, na questão do tamanho, tá? Além dela ser uma garrafa especial para aguentar pressão, a gente pode escolher a garrafa pelo volume que a gente vai envasar. Quanto menor o volume, mais rápido ela vai se desenvolver dentro da garrafa. Desde refermentação ou evolução dentro da garrafa, tá? E isso também... Tá, quanto menor a garrafa, menor o volume da garrafa, mais acelera o processo de evolução da cerveja. Vamos dizer de desenvolvimento. Eu não gosto de falar envelhecimento, porque no final, dentro da própria garrafa, a gente tem um processo de fermentação que é continuado. Então a nossa cerveja, ela não está pronta na hora do invase. Ela vai continuar se desenvolvendo no decorrer dos anos. Tanto que, por exemplo, no mundo da coisa linda, a gente acaba vendo que a gente já gosta dela quando ela tá recém-envasada, né? Por exemplo, tu, Henrique, andou tomando a Pedras do Itaguaçu Safra 24. Isso. Ela não tem, tipo, quando tu tomou as primeiras, eu acho que elas não tinham 6 meses, ainda não tem 6 meses de invase. Elas já estão legal. Mas a gente sabe que com 2 anos, elas já estão num ponto onde, se havia alguma coisa de ácido acético, esse ácido acético pode sumir porque foi consumido pela breta. A acidez pode arredondar, a complexidade pode aumentar. Então esses 2 anos, né, consequentes, são muito legais assim na evolução. E depois ela chega num platô que ela continua evoluindo, mas de uma forma mais devagar, eu vejo assim, sabe? E é importante saber que quando ela tá numa garrafinha menor, essa evolução se dá de forma mais rápida. A 750, ela já vai um pouco mais lenta. E a 1500 ainda mais lenta. E hoje, gente, lá na fábrica tem garrafa de até 3 litros. Tipo, me pediram, eu comprei, mas nossa, é muito complicado de trabalhar. Porque, por exemplo, né, a gente usa a rolha e a gente tem que comprar a gaiolinha. A gaiolinha dessa garrafa de 3 litros não é a mesma de 1,5 litro, 700 e 375. Ah, é diferenciado. E eu não tô encontrando. E daí tá me atrapalhando em invase. Tá terrível, assim, eu não sei o que fazer. Tá, mas olha só uma pergunta aí. Tu tem, vamos pensar no exemplo da Pedras de Itaguaçu. Tu tem ela à venda 375 e tu tem à venda ela 750. Virtualmente falando, são produtos diferentes. Ou pelo menos, o mesmo produto em estágios diferentes de evolução. Eu diria que são o mesmo produto, só que a gente sempre vai ver resultados diferentes dependendo da garrafa. E isso tudo acontece por causa do volume versus a entrada de oxigênio, porque a boca vai ser igual para todas as cervejas, né? Tu não tem transferência de oxigênio pelo vidro, mas pela tampa tu vai ter. Então aquela taxa de transferência ali vai ser a mesma para todas, né? A área de entrada vai ser a mesma para todas, mas como tu tem um volume maior de cerveja por garrafa maior, tu vai no final retardar isso daí, entendeu? Entendi. Mas é basicamente isso que tu falou. Ela é a mesma cerveja, só que ela sempre vai parecer estar em estágios diferentes. E outra coisa que me ocorreu ontem, enquanto a gente estava discutindo sobre a pauta, é que se a gente for pensar em garrafa de espumante, geralmente as garrafas são verdes. Boa parte, para não dizer todas, são verdes. Ou eu já vi transparente também. Sim, a gente invasa transparente. A macacada é transparente, né? Tá transparente. Tá transparente. E quando a gente olha para cervejas, normalmente, tirando o Heineken, tirando cervejas comerciais, a gente olha para garrafas amber. Tem algum motivo específico para elas serem verdes, essas garrafas? Ai, eu lembro que tinha alguma questão histórica nisso, mas agora eu juro pra ti que eu não tô lembrando. Mas é porque geralmente elas já são feitas verdes já desde a época das espumantes já. Entendi. Daí só se mantiveram nesse formato. Não tem talvez é mais questão histórica do que propriamente químico-física. Se eu não me engano assim, mas eu vou ser bem sincero que eu sou ignorante nesse ponto pra te dizer o porquê que elas são verdes, né? Tá, sem problema. Mas assim, é que a preocupação de Lightstruck pra espumantes, pro mundo do vinho é bem menor do que o nosso, sim. Né? E obviamente também porque eu fiquei pensando muito quando eu ia botar a macacada na garrafa transparente, porque ela visualmente fica muito mais apelativa, mais bonita, né? Vermelhona. Mas só que é claro, né? Tipo, a gente tem ali a possibilidade de light strike, mas no fim as nossas cervejas sempre vão estar dentro de armários e coisa. Não é uma preocupação pra vocês, no caso. Não acaba não sendo. Tá. E outra questão. Vamos novamente vir pro universo caseiro. A gente falou de invase.
Envase não significa somente garrafas. No universo caseiro, a gente sabe que a galera, muitas vezes, a preguiça impera. Então, se eu quiser envasar em post-mix ou num keg, vale a pena? Tem algum benefício ou algum malefício de fazer esse invase em keg? Vamos dizer assim, ó, mesmo o keg, tá? Ele tem uma taxa de transferência de oxigênio que existe, tá? Ele não é que nem o aço inox. Ele acaba tendo, por mais que mínimo que seja, dependendo do tipo de produtor, vai ter uma transferência de oxigênio e tu vai ter, sim, um envelhecimento diferente caso tu botasse num post-mix que é metal e tu não vai ter uma taxa de transferência que é virtualmente zero, né? Mas tu pode fazer o invase neles, né? Mas sempre cuidar pra gente fazer a refermentação dentro do keg, tá? Assim, no decorrer do nosso papo a gente vai falar o porquê disso. Mas é importante dizer que mesmo quando a gente for fazer invase em keg, tudo a gente tem que fazer com refermentação. Porque quando se faz com carbonatação forçada, o resultado fica diferente, tá? Por N motivos. E porque tem N riscos. Então sempre é preferível fazer. É um processo mais complicado de fazer. É mais perigoso, vamos dizer, se tu não tomar as devidas precauções. No sentido que tu pode perder o teu keg, o teu post-mix, por uma pressão maior do que a desejada ali dentro, né? Então, no caso, sim, tem diferenças, né? E sempre vai ter, né, de resultado, porque a gente está falando de um processo fermentativo de longo prazo, onde os detalhes vão contar, não é que nem eu e Lager, né, no caso. Mas eu acho que para perder o post, realmente explodir um post-mix, seria um erro muito crasso, né? Eu acho que sim. Porque aguenta muita pressão o post-mix, muito mais que garrafa. Tipo, a gente tem que pensar que o post-mix ele vai ter que aguentar entre 4 e 5 para refermentar dentro. A gente sabe que o keg de plástico, ele não é indicado a fazer isso, né? A passar de 3,5, por exemplo. Então, no caso do beer keg ali, né, ou qualquer um que seja eles, é a gente colocar um aliviador de pressão durante o processo fermentativo para que a gente tenha certeza que a pressão interna nunca vai passar de determinado ponto, que é o que a gente tem feito hoje em dia na Coisa Linda com kegs de plástico. Vamos botar uma expanding valve que eu quero usar. Uhum. Tá. Beleza. A gente vai ter garrafas de volumes diferentes, gerando produtos com nuances diferentes. Não vamos dizer produtos diferentes, mas produtos com etapas mais aceleradas ou menos aceleradas e que vão levar a uma complexidade maior ou menor, ou com resultados pelo menos diferentes. Aí a gente entra em como que a gente fecha essa garrafa, né? Eu imagino também que a gente vai ter... Primeiro que a gente tem uma miride também aqui. A gente pode usar tampa de metal, a gente pode usar rolha de cortiça, a gente pode usar rolha sintética, pode usar tampa de metal com batoque. Uhum. Qual é melhor, qual é pior? Ou pelo menos é livre escolha? Não tem nenhuma escolha ruim nesse sentido? A primeira questão que a gente sempre deve levar em consideração é o tempo, né? Como a gente está falando aqui sempre de cervejas que a gente... Obviamente não vai deixar todas elas passarem lá 40 anos guardadas. Mas se tu quiser, tu pode deixar uma 40 anos guardada. Agora, se tu for fazer isso, tu tem que pensar, se ela vai ter que ficar 40 anos guardada, ou 10 anos guardada, o que é o melhor para ela? Não vai ser uma tampa de metal. Total, é o que se dá. Né? Tipo, não é, a de ferro não é indicada, porque depois de 2 anos ela vai estar totalmente oxidada. E ela pode dar problema na tua hora de invase. A de alumínio, por outro lado, já dá para valer a pena, porque ela tende a não oxidar. Agora, o ideal mesmo é a gente trabalhar até com aço inox, porque se o querido do caseiro quiser fazer essa cerveja e deixar ela fermentar embaixo do mar, né, e deixar lá por 10 anos, ele pode deixar. E, inclusive, é uma ideia muito legal, né? Isso é uma coisa que a gente até quer fazer uma hora. Mas tem que ser aço inox, porque ela vai aguentar. E tem que tomar cuidado também de qual que é o material daquele plásticozinho que vai ficar dentro da tampa. O lacre, né? O lacre. Então hoje tem lacres que são de PP, eu acho, alguma coisa assim, que eles já têm uma possibilidade de deixar muito tempo com a garrafa, que não vai interferir no resultado, né? Então a gente tem que só cuidar para saber, sempre pensar, esse negócio aqui vai durar bastante tempo? Essa é a pergunta, tá? Badox. Assim, tem muitos cervejeiros que preferem usar, tá? Mas eu vejo uma coisa, assim, que eu já vi acontecer bastante,
colocar o Badoc não é uma coisa simples e muitas vezes tem dificuldade de fechar a tampa com o Badoc dentro e muitas vezes aquilo que tu quer preservar, que é a pressão com o Badoc, ele acaba tendo um problema de invase. Mas se tu fizer ele direitinho, obviamente ele vai funcionar bem e tudo mais. E cara, a tendência de transferência de oxigênio para dentro da garrafa é até menor do que a tampa sem nada. Tem mais isolamento, né, quando tu usa o Badoc. Tem mais isolamento. E se tu fizer isso e der certo, né, tipo, beleza, tu só tem que considerar, então, que com o Badoc a tua cerveja vai evoluir ainda mais devagar. Entendeu? Então, tipo, isso. É engraçado, mas é importante tu pensar isso também, porque às vezes o negócio pode ficar tão devagar que ele não é favorável. Porque vamos dizer que, por algum acaso do destino, a tua cerveja teve um off-flavor. Né? Tipo, uma vez, por exemplo, a gente pegou DMS numa cerveja, que foi em decorrência de um problema no processo de mostura, que a mostura não foi muito vigoroso, porque era uma cerveja que não era nossa, a gente pegou de um parceiro, e a cerveja era uma Witbier. Ela saía muito bem, e era uma cerveja excepcional, não é mais feita hoje. Mas, por conta de não ser a mostura muito vigorosa, ficou de acetil como precursor. E quando veio a Breta, apareceu. E, a gente abriu as primeiras garrafas e parecia que tava abrindo uma lata de milho. Eita. Era bizarro. Tá, peraí. Tu tá falando de DMS ou de diacetil? Não, de DMS. Ah, tá. Então foi uma fervura não muito vigorosa que gerou DMS. É que tu falou mostura e diacetil. Desculpa. Foi a fervura. Aí, enfim. Aí, cara, foi engraçado que, assim, tipo, a gente sabe que esse tipo de defeito, assim como o diacetil, por exemplo, e também como o THP, que depois a gente vai falar, esses 3 problemas, eles saem com o tempo, porque a Brettanomyces consome eles e transforma eles. Então não tem tanto problema se eles estão na garrafa. Mas, se a taxa de transferência de oxigênio for muito baixa, isso vai demorar mais tempo para se resolver. Então tem esses problemas. Pormenores. Esses pormenores. E por fim, a gente chega no uso da rolha. E daí a rolha, para mim, é a mesma coisa do que falar sobre barril de madeira. Porque a rolha, ela vem de, pelo menos as rolhas naturais, né? A gente tá falando de rolhas que estão vindo de processos naturais. E nem sempre a gente tem uma homogeneidade, tá? Processos naturais é a rolha de cortiça, no caso. Rolha de cortiça. Então, essa rolha de cortiça, ela também vem com diferentes graus de vamos dizer assim, de compactação. Por conta da fabricação, por conta do material. Então, tu pode olhar para o teu fornecedor e perguntar qual que é o tipo de rolha que eu tô comprando. Existe uma que vai passar menos oxigênio? Vai ter. Então, tu sempre pode adquirir elas em relação à taxa de transferência de oxigênio. Então, por exemplo, na Coisa Linda, a gente compra a rolha mais cara que tem, porque a gente sabe que ela é uma rolha que é feita para aguentar mais tempo. Porque a gente deve levar em conta que a rolha ela é mais feita para uso do espumante. O espumante não é um tipo de vinho que tu consome ele daqui a 15, 10 anos, geralmente. Tu consome rápido. Então essa rolha, a rolha mais comum, ela tende a se degradar mais rápido porque tu tá prevendo um consumo rápido. Mas no nosso caso, a gente está falando de cervejas que estão pretendendo ficar mais de 10 anos na garrafa. Então a gente tem que escolher uma que tem a viabilidade de ficar até mais tempo. Inclusive, né, isso a gente tá olhando para rolhas de espumante, né? Então a gente vai escolher ali uma rolha que seja melhor. Existem outros tipos de rolha, tá? Que são as rolhas técnicas, que também são com material de cortiça natural, mas com uso de outras tecnologias e outros materiais, como bolas de silicone dentro, etc. Nossa. Tem N tipos de rolhas. Essa eu desconhecia. E é a rolha que geralmente é utilizada no mercado americano. Só que ela é uma rolha compacta, geralmente ela é mais barata, só que ela é mais dura. E ela é, tecnicamente, mais difícil de trabalhar com a rolhador manual, ou a rolha... Assim, tu tem que ter um arrolhador industrial mais parrudo para trabalhar com ela. Porque ela é mais rígida. Porque ela é mais dura. Ela é mais dura. E ela é mais difícil de moldar. Apesar de tudo disso, tá ligado? Ela é uma rolha que ela tem a permeabilidade muito baixa e te permite deixar a cerveja por muito tempo. Ela é uma ótima escolha, mas depende muito do teu equipamento de invase. Então, assim, tem todas essas especificidades, né? E em questão da rolha, inclusive, a gente tem que olhar também qual que é o diâmetro da rolha, porque, assim, quando a gente começou a nossa jornada de fazer cervejas
ácidas complexas, e a gente trouxe o processo para nossa fábrica, e a gente tinha um pouquinho mais de controle sobre envase, uma das coisas que eu queria organizar era sair da tampa de metal e passar para a rolha de cortiça, porque a gente queria ver ela evoluindo melhor na garrafa. Só que usar a rolha de cortiça, quando a gente começou lá principalmente 2018, a gente via muito problema do pessoal usar rolha, porque era difícil de tirar, porque ela grudava na garrafa e era ruim de tirar. Então a gente parou, conversou com o fornecedor de rolha, a gente entendeu que daí ele tinha, primeiro, diâmetros diferentes de rolha. Então a gente trabalha o bocal da garrafa é 29. Então ele tinha rolha de 29,5 até 32. Então a gente acabou escolhendo trabalhar com 29,5 ou 30 milímetros. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com cerveja e a pressão em volume daquela cerveja é menor do que o espumante, ela vai ter maior dificuldade em tirar. Então, tipo, eles botam para espumante um diâmetro maior. A gente está botando diâmetro menor. Outra coisa é trabalhar com o tratamento de silicone alimentício nessa rolha. E esse tratamento de silicone alimentício, ele é feito exatamente para que a rolha saia fácil. Só que quando a gente trabalha com isso, a gente tem que fazer no pedido pro cara que está te vendendo a rolha, eu quero tratamento de silicone alimentício. Beleza, ele fez. Só que tu tem que fazer um envase no mínimo dentro de 6 meses, porque esse tratamento tem prazo de validade. Então a gente tem que mais ou menos fazer o envase com essa rolha comprada em 6 meses. Porque caso contrário, sai esse tratamento e a rolha começa a ficar difícil de tirar. Então tu vê, tem várias coisas pra gente administrar nesse ponto aí. Tá, mas beleza. Eu entendo a questão do diâmetro. Quanto maior o diâmetro, mais compactada a rolha, menos taxa de transferência por consequência. E também tem a questão de, tipo, beleza, espumante a gente tá falando de uma carbonatação mais alta que vai ajudar a expulsar isso. Então tu começa com força mecânica, mas depois tem a pressão te ajuda. Mas não necessariamente vai ser a mesma realidade de uma garrafa de cerveja complexa, ácida complexa. E aí, achei interessante a questão da silicone alimentícia, porque basicamente é para diminuir fricção, né? Tu comprime a parede, provavelmente a parede externa da rolha, transborda silicone na hora de envasar, e ela fica com uma camada protetiva para não ter aderência com o vidro. Não soldar, entre aspas, com o vidro. E as sintéticas? Então, as sintéticas tu também pode fazer A gente tá falando da sintética, aquela da comprimida que é usada nos Estados Unidos, né? Porque ela, de certa forma, ela é sintética, não é? Porque ela é manufaturada de uma maneira diferente. E essa daí, que eu tava falando, também tem que usar o de silicone. Agora, essas sintéticas que são de plástico e tudo mais, tu pode colocar também esse tratamento, pelo que eu nunca usei, né? Mas eu sei que tu pode usar esse tratamento, só que ele não é indicado, porque no final a forma daquele tipo de rolha é diferente. A taxa de transferência de oxigênio daquele tipo de rolha é menor do que uma rolha de coisa. Só que às vezes ela deforma de um jeito que pode dar problema no encaixe com a garrafa. Já tive problema de vazamento de cervejas com essa rolha sintética, de vazamento de gás e de cerveja. Então, acontece muito, inclusive naquela rolha que eu te falei, que é a rolha técnica. Porque como elas têm uma dureza maior, elas marcam mais se o equipamento ele não é tão preciso. Então, por exemplo, lá na Coisa Linda, a gente não tem um equipamento que é extremamente preciso. Então, essa rolha, a gente é indicado para a gente não usar. Então, a gente trabalha com a de produto natural, porque a dureza dela é menor e ela tem uma forma de expandir um pouco diferente. Então, ela dá menos problema do que a outra pra gente. Assim, eu queria muito no futuro, assim, poder pegar um equipamento melhor para poder usar a rolha técnica. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo muita vantagem também, sabe? Assim, vamos dizer assim, é mais uma questão econômica, tá? Porque, no fim, essa rolha técnica, ela é hoje R$1 e a outra que eu uso é R$1,27. E assim, muitas vezes a rolha é mais cara do que o custo da cerveja, tá ligado? Sim, tem isso também, né? Tem isso. Entra numa equação aí também. Não que seja uma realidade o cervejeiro caseiro, geralmente não vai se preocupar muito com isso, né? Mas pro caseiro é extremamente complicado trabalhar com rolha. E isso infelizmente é uma realidade, porque, por exemplo, tem a compra mínima, o tratamento é diferente. O certo é, se o pessoal quiser fazer isso com rolha, por mais que o rolha seja talvez o fechamento mais legal para se fazer nesse tipo de cerveja, mais bonito. Por bonito,
Mas é bonito, admite que é bonito. Não, é bonito. Inclusive tem... eu sou daquele cara que fico lendo 50 mil coisas sobre artigos sobre rolha e coisa, né? Fico procurando pra, né? Que a gente dá aula também. E eu me debati com um artigo que dizia que cervejas com rolha vendem mais do que as sem rolha. E tem uma, vamos dizer assim, uma visão de valor maior por parte do consumidor. E por isso que a gente está, inclusive, em algumas cervejas, fazendo questão de fazer com tampa de metal. Porque a gente quer que a pessoa veja que aquela cerveja é para tomar mais rápido. Então, por exemplo, Interessante. a gente, Praia do Meio, a gente botou tampa de metal. A gente, na Pedras do Itaguaçu, a gente vai voltar com tampa de metal. Saison, tudo com tampa de metal. Porque a gente quer que a pessoa saiba que aquela cerveja é pra tomar assim, a gente quer que ele tome a cerveja. Que ele não deixe envelhecer. Agora tem outras cervejas que a gente bota a rolha, a gente quer que deixe pra envelhecer mais tempo, etc. Mas por questão de praticidade, tu acha que daria pra recomendar pro caseiro usar aquela tampinha com batoque? Praticidade. Eu diria pra ele fechar com a tampinha de aço inox. Eu não... Tampa de aço inox. Mesmo que seja em garrafa de champanhe, usar a tampa de aço inox. Eu também. Eu preferiria que fosse isso, tá? Pode botar o badoque, mas eu prefiro que bote só a tampa, porque talvez, como a tendência é de talvez dar mais problema nas garrafas de caseiro por conta da exposição ao oxigênio ser extremamente maior do que numa produção industrial, por mais que a nossa tenha muita exposição, se der algum erro, ele vai demorar demais para ficar. Isso pode ser frustrante. Então eu prefiro que a pessoa vá no simples e não fique na questão do badoque, sabe? Uhum. E claro, assim, né, tipo, é sempre bom, depois do invase, principalmente nas cervejas de aço inox, olhar bem se houve um fechamento bem feito. Porque é um metal que tem uma dureza um pouquinho maior, então ele é mais difícil de fechar. A gente... Não faz muito tempo, 1 mês e meio atrás, a gente fazia tempo que a gente não fazia invase de aço inox. E numa bobeirinha, a gente, no final do lote, né, já terminando o trabalho, a gente acabou não olhando com tanta atenção. Cara, deu problema em, sei lá, 12 garrafas, mais ou menos. Que a gente viu que ela perdeu pressão. A gente teve que tirar da garrafa, voltar todo o processo de invase e etc. Então... coisas que a gente tem que ficar atento, mas é que vale a pena, eu acho que é mais a garrafa de aço inox, né? Exatamente pela questão de durabilidade temporal. A tampa de aço inox, no caso, não a garrafa. É. Mas você estava falando sobre o mercado norte-americano e eu queria lembrar que a Hops Company já está com os lúpulos selecionados nos Estados Unidos, prontinhos para você consumir aqui na sua cervejaria do Brasil. Acesse o site hopscompany.com ou chama quem já te atende, ou ainda, manda um direct e pede para ser atendido lá no Instagram da Hops Company, @hopscompany. Aí, estamos aqui falando sobre fermentação, não sei o que mais, mas tu falou sobre um termo que é o THP. Que é uma coisa que não é todo mundo que conhece, mas no mundo das cervejas ácidas, complexas, é um problemão, né? Sim, é um problemão. O que é esse THP? Me diz, o que... O THP, ele é um palavrão. Ele é tetrahidropiridine, né? Cara, o nome... É por isso que todo mundo fala THP, porque é um nome terrível de falar. E o THP, ele é um subproduto de uma reação com o oxigênio na hora do invase. Porque o que acontece? O que pode acontecer? Tu tens uma reação que ela não é bem... Ela é uma interação entre o oxigênio, a acidez e a cerveja. E esse tipo de off-flavor, ele cria assim um gosto de papelão molhado, que é horrível. Semelhante à oxidação que a gente tem em cervejas ales e lagers normais. Pior. Então o THP, ele tem essa reação com o oxigênio e ele acontece muito na hora do invase. Só que ele é um tipo de oxidação que ele é um pouquinho pior do que aquela oxidação que é dar um dulçor, que dá uma cor. Não, esse aqui ele dá um papelão molhado que é muito ruim. Só que ele é um produto, ele é um tipo de off que ele é muito fácil de resolver. Porque se tu não, por mais que tu tenha muito oxigênio vamos dizer assim, no teu invase, basta refermentar a cerveja, tá? E por isso que muitas vezes a gente gosta de fazer uma refermentação bem vigorosa. Por isso que às vezes a gente vai lá para uma refermentação com 14 gramas de açúcar de prime para fazer uma refermentação e chegar em 2 volumes, 3 volumes. Exatamente para a gente consumir todo e qualquer oxigênio que pode ter entrado durante o processo. 14 gramas por litro. 14 gramas por litro, para dar entre 2 volumes e meio e 3 volumes e meio, tá? Porque vai depender
como é que a levedura vai aguentar, tal, a gente vai adaptar ela, tal. Mas em suma é isso que a gente faz lá na Coisa Linda. E é isso que a gente recomenda pro caseiro fazer também. Porque assim, lá na Coisa Linda, a gente tem a transferência por uma bomba que ela é de sucção. Então ela é danada, assim, ela traz muito oxigênio no processo. E até o mesmo nosso invase, não é um invase totalmente isolado de oxigênio. Ele é uma cuba que tem só uma tampa de metal por cima e é oxigênio para tudo quanto é lado. Então a gente sabe que a gente está exposto. E geralmente os invases de cervejas ácidas complexas são nesse tipo de situação, né? Então tu vai acabar fazendo essa refermentação. E por isso que a gente também contraindica a carbonatação forçada. Porque a carbonatação forçada vai colocar o CO2 lá sem retirar o oxigênio que entrou. Então, esse oxigênio que entrou vai dar o THP. Então, assim, foi muito engraçado que no primeiro campeonato que teve do Braçagem Forte, que eu tava lá julgando, foi muitas cervejas ácidas para julgamento. E assim, infelizmente, coisa de 70% das amostras tinha THP. E ele é um tipo de defeito que ele não é muito conhecido, porque ele é muito específico de cervejas ácidas, né? Ele não é de ales e de lagers, tu não vai ver isso muito. Então, assim, não é todo mundo que conhece, ele lembra papelão, mas ele aparece muito depois do invase, assim, e às vezes o pessoal acha que aquilo ali é normal da cerveja ácida, e não é, sabe? Uhum. Então, assim, é engraçado, assim, quando eu tô com algum produtor que é de fora, é mais fácil de trabalhar falar sobre esse assunto, porque eles interagem mais com cerveja ácida complexa, né? Então, assim, o cervejeiro geralmente não conhece. Os cervejeiros de produção de cerveja ácida complexa, sim, já conhecem mais. Então, a gente tem uma sensibilidade maior para ver, mas não é o bicho de 7 cabeças. E se mesmo assim, com todos os cuidados, tu viu ainda que tem esse problema, é só deixar a tua cerveja na garrafa mais tempo. Ponto. Aí a gente já falou que geralmente cervejas ácidas complexas, a carbonatação é alta, bem alta, certo? Uhum. Vão ser raros exemplares que vão ser flats, certo? Eu não diria raro, porque como a cerveja mais conhecida que tem, né, dos estilos de cerveja ácida complexa é a Alambique, o certo seria que as Lambiques clássicas fossem todas flats, né? Mas acaba a gente recebendo muita coisa que não é. Mas, assim, eu não vou te dizer que é raro, porque, assim, a gente vê bastante até. Só que não é uma coisa usual no mercado brasileiro, eu diria, tá? Uhum. Porque, assim, eu tenho um caso pra mim, assim, que é bizarro, e novamente é com a Pedras de Itaguaçu, né? Lá em 2018, 2017, quando a gente botou no mercado a nossa primeira versão de Pedras de Itaguaçu, eu fiz questão de botar ela flat na garrafa. Flat. Sem problema, sem off, sem nada, tava linda a cerveja. Mas ela tava flat. Ai, meu Deus, começou a chegar nos pontos de venda. Começou um monte de... Vazou o CO2. Assim, Diego, eu vou ter que devolver a tua cerveja. Ela chegou flat. Disse, mas por que tu quer devolver? Não, porque ela chegou flat. Tá, mas ela é pra ser uma estilo lambique, né? Naquela época eu errava, eu dizia isso aí. Pagou pela tua língua, né? Que dor, hein? Paguei pela minha língua, claro. Mas isso eu sirvo de mim mesmo como um erro, né? Eu gosto de fazer isso. Mas, enfim, falava, pessoal, isso aqui... por design, é pra ser assim. Não, mas não é assim, Diego, tu tá maluco? Lá. Eu disse, cara, é assim. Ela foi feita assim, porque a gente queria fazer uma homenagem pras lambiques belgas e a gente fez ela flat, pronto. A minha sorte, que a gente mandou elas pros pontos de vendas e elas chegaram tipo umas 2 semanas antes do resultado do Campeonato Brasileiro de Blumenau. Aí lá a gente ganhou ouro com ela como lambique. E aí todo mundo que, tá, vou comprar, igual. Todo mundo aí assim... Ah, tá, agora entendi. Eu disse, porra. Alguém tem que dar o aval, né? Alguém tem que dar o aval. Ah, e aliás, ela não foi ouro, ela foi prata, tá? Ela foi prata e não teve ouro na categoria. Aí, beleza, foi a melhor do Brasil. Aí, como eu recebi a súmula... Aí, na súmula tava... Falta carbonatação. Aí eu, beleza, tipo, tudo juiz brasileiro. Inclusive, falei com um, eu disse, mas tu tá maluco, cara? Lambique é pra ser sem carbonatação. Aí o cara, pois é. Deu assim, cara, leia o BJCP. Pra tu ver a contradição que é a vida. Esquece o BA, meu jovem. Tipo, leia... Não, mas pode ler o BA, pode ler o que tu quiser. Ali tá tudo escrito assim. Aí tá, passou o ano, né, depois dessa incomodação toda, eu disse, nunca mais eu vou botar uma cerveja flat. Botei lá, carbonatei, Pedras do Itaguaçu linda de novo, mas carbonatado. Daí eu disse, agora eu vou ganhar ouro.
Aí o juiz belga que tava na final julgando a súmula. O Pete deve ser o Buquerque ainda. Sei lá. Aí a súmula veio lá. Excelente cerveja. Exemplar muito legal. Mas deveria estar flat. Se decidam. Se decidam. Então, essa é a decisão que a gente tem que tomar, né, Henrique? Se tu vai flat ou não. Mas a gente bota ela extremamente carbonatada, porque o mercado brasileiro pede, e em tese, a maioria do pessoal quer ela carbonatada. E outro ponto pra gente botar ela muito carbonatada é que a gente tem outro ponto que sempre é muito observado pelo consumidor, da formação de espuma. Se não tem formação de espuma, inclusive, às vezes o consumidor diz, está sem gás, porque ele não está vendo a espuma, mas isso é como a gente já falou aqui algumas vezes, isso é um problema típico de cervejas com acidez. Não há formação de espuma, geralmente. Tu pode corrigir de algumas formas, mas eu prefiro fazer o mínimo de intervenção na minha cerveja. Então, o que eu posso fazer e que faz sentido para mim é carbonatação alta, porque ela deixa a cerveja com uma drinkabilidade maior, deixa ela visualmente mais atraente, e no começo há uma formação de espuma. Não tem retenção, na verdade. Mas não tem retenção. Basicamente, para quem não entende ou nunca ouviu falar sobre isso, o grande problema é que cervejas ácidas, em geral, não somente complexas, têm um processo, uma quebra enzimática das proteínas de peso maior que são responsáveis pela retenção da espuma, pela estabilidade da espuma. Aí o que acontece basicamente é, como não tem essas proteínas de alto peso molecular, a espuma, ela forma, mas ela não tem resistência para aguentar, manter o gás dentro da estrutura da espuma, e ela desaparece rápido. Vamos lá, pra frente ainda. Eu tenho fermentação, eu escolhi carbonatar minha cerveja, tá? Aí a questão é, os micro-organismos que eu tenho dentro da minha cerveja vão ser os suficientes para fazer o prime, para carbonatar o açúcar, consumir o açúcar e gerar a carbonatação necessária, ou eu preciso colocar levedura? Olha, isso é aquela grande pergunta de Sofia, porque tu pode optar por tanto sim como não, e qualquer resposta vai estar correta. Porém, cada resposta tem as suas consequências, tá? Para pegar o exemplo do mundo da Alambique, tá? Eles não fazem inserção de outros micro-organismos. Por quê? Porque a ideia de cerveja espontânea é tu não ter a influência de outros micro-organismos para nada. Tu tá querendo fazer a cerveja totalmente de fermentação natural. A questão aqui é que vai demorar para refermentar em garrafa. Por quê? Porque a tua cerveja passou, quem sabe lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, no barril ou no teu fermentador, e por conta disso a tua cerveja vai ter muitos micro-organismos já mortos, porque eles não estão tendo uma atividade celular muito grande, então a população já vai ser pequena de qualquer forma, porque não tem uma disponibilidade de açúcar muito grande ali, e principalmente, e o pior de tudo, é a falta de nutriente, porque foi tudo consumido. Então a tua levedura ela vai ter um problema gigante em se reproduzir por falta de nutrientes. A resposta do mundo da Alambique é: vou trazer uma cerveja mais nova, onde ainda vai ter nutrientes e açúcar refermentecível, que vai levar à refermentação. Inclusive, essa cerveja que está entrando mais jovem, ela também tem maior quantidade de micro-organismos. Ela funciona como... Tipo o processo de Spice alemão, isso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu acho que é um... Eu ia falar muito na questão da cuba do vinho, né? Que é tu fazer uma propagação em separado e trazer o micro-organismo para dentro. Mas com os micro-organismos que estão no vinho. A questão do alambique é exatamente isso. A gente está pegando ali uma cerveja que foi feita num outro ano, mas que está com um micro-organismo ali atuando para fazer essa refermentação. Então, no fim, né, tu vai acabar trazendo outros micro-organismos, sejam eles mesmos da mesma cerveja ou não. Mas é interessante trazer novos micro-organismos porque tu tem pouca viabilidade dentro daquela cerveja que ficou muito tempo parada. Né? E então a gente tem que sim pensar em novos micro-organismos, sejam eles da mesma cerveja, propagando-os, ou trazer micro-organismos que sejam adequados à refermentação. E para isso a gente tem micro-organismos de refermentação em garrafa, que seria, por exemplo, a CBC1 da Lallemand, eu acho que é, né? Lallemand. E também a gente, que é o que eu mais recomendo, é trabalhar com uma Saccharomyces eubayanus, que daí a gente está falando das Saccharomyces usadas para refermentação de espumante, que elas são extremamente vigorosas, elas são bem resistentes à acidez e álcool,
e a gente pode trabalhar com elas com mais facilidade nas nossas cervejas. Elas também precisam de menos nutriente, né? Se eu não estou enganado. Também, mas só que hoje em dia não existe processo dentro do vinho, na refermentação, que também não leve nutriente. Tanto que os nutrientes que a gente... Porque, por exemplo, a gente na fábrica, a gente optou pelos micro-organismos de refermentação de vinho. E a gente usa os nutrientes especiais para esse tipo de levedura que refermenta vinho. Então a gente acaba trazendo o pacote completo do mundo do vinho aqui nesse caso, né? E funciona muito bem pra gente, assim. Aí, basicamente, só para o pessoal entender, antes de tocar na garrafa, se adiciona esse nutriente e essa levedura no volume total. Sim. E depois se separa nas garrafas, isso? Exato. Seria a melhor forma de fazer, né? A gente vai lá e faz, por exemplo, a inserção na coisa linda, a gente faz na cuba de invase, né? Que a gente trabalha... Eu não sei se vocês conseguem pensar, mas tem aqueles envasadores que é de gravidade, né? Que tu bota a cerveja na cuba e daí depois fica lá nas tetinhas de vaca lá enchendo as garrafas, né? Então, essa daí a gente bota direto na cuba porque tem o problema da homogeneidade, tanto da distribuição do priming como do nutriente e da levedura. Então a gente tenta fazer direto na cuba exatamente porque a gente sabe que o prazo de invase ali não passa de 1 hora. Em 1 hora a gente faz aqueles 100 litros ali que tem disponíveis para invase. Então a gente... Aí não vai ter separação, né? Não vai ter aquela... E daí vai estar homogeneizado porque se tu faz num recipiente muito grande, pode decantar, pode sofrer várias coisas, então o ideal é a gente fazer de pequeno em pequenos lotes, né, no caso. E tu falou de micro-organismos diferentes, e se você quiser comprar esses micro-organismos, leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo é a Levitec. Ela tem tudo para sua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levitec.com.br e faça as tuas compras, assim como o Diego também faz. Tá bom, então já se encaminhando aqui, a gente poderia continuar eternamente falando sobre esse assunto, porque é um assunto, assim como a refermentação é longa, o assunto é longo, mas invasei, já escolhi as tampas, já escolhi o recipiente. A pergunta que eu te faço é, o tempo de refermentação tem uma regra? O tempo mínimo de refermentação na garrafa para as pessoas, porque pensando, né, as pessoas talvez vão ter garrafas de 750 ml e elas não vão querer ficar testando garrafa, né? Abrindo para ver se está carbonatado. A resposta depende da metodologia de invase que tu escolheu levar, né? Porque, por exemplo, como a gente falou ali do modelo do pessoal da Alambique, que eles trazem uma cerveja mais nova, que ainda tem açúcar refermentecível, tem micro-organismo ali dentro. Apesar disso tudo, o processo deles na garrafa leva 6 meses. Geralmente é 6 meses até a garrafa deles ficarem pronta novamente. Porque o que acontece? Quando tu tá fazendo basicamente uma nova fermentação, pode acontecer da tua cerveja sofrer os mesmos problemas do processo fermentativo por completo novamente. Ela tem uma fase de Saccharomyces trabalhando mais rápido, daí depois vem o Pediococcus, principalmente se tu tá trabalhando ali com a entrada do mosto igual ao que tu tem, porque daí tu tá trazendo um mosto muito complexo. Então tu traz o mosto, vai ter açúcar refermentecível, não refermentecível, e daí tu vai ter que esperar a breta fazer o trabalho dela junto com o Pediococcus. Então ali tu vai acabar demorando mais 6 meses. Mesmo sendo açúcares simples aqui, né? No caso, não. A gente tá falando de açúcares complexos. Ah, não. Tu tá falando de açúcares complexos no caso de usar um outro mosto, alguma coisa assim. Mas quando é açúcar simples, não, né? Em tese, tu tá usando o mesmo mosto que tu usa para fazer a tua cerveja. Então aquela complexidade de açúcar vai levar a um processo fermentativo mais longo, porque tu precisa que todos aqueles açúcares sejam consumidos, né, novamente. Total. E daí tu vai ter o problema da cerveja ficar doente, né, da Brettanomyces ter que trabalhar isso, então tu vai demorar 6 meses. Porém, se tu leva o processo com açúcares bem simples, como sacarose, botar açúcar mesmo, tu pode conseguir o resultado bem rápido. E isso principalmente se tu usar uma levedura que esteja extremamente bem adaptada. A gente faz o processo de acid shock, né, que droga, a gente trouxe mais uma informação que demora para responder, mas a questão é, o acid shock é só, vamos abreviar para quem sabe um dia a gente voltar nesse assunto mais rápido, mas é um processo onde a gente vai adaptar a levedura à cerveja que será refermentada. Então a gente pega a levedura que a gente comprou da Levitec, né? Vamos dizer que a gente foi lá, escolheu uma Baianos na Levitec, e ela não está adaptada à tua cerveja.
tu vai pegar o sachêzinho, vai botar ele num suco de maçã, 75% de suco de maçã e 25% da tua cerveja. Vai propagar. Depois tu vai fazer 50-50. Ela vai propagar de novo. Depois tu vai fazer 75 cerveja e 25 suco de maçã. Caraca. Nesse ponto, depois dessa terceira propagação, ela vai estar ok para ir para dentro da tua cerveja. Porque ela vai estar adaptado ao ambiente que você está levando. E daí tu vai levar esta levedura adaptada para dentro da tua cerveja, junto com o priming, com o nutriente incluso, e daí tu vai fazer a refermentação da tua cerveja. Fazendo isso direitinho e pegando essa cerveja no momento da propagação, onde ela está com bastante atividade celular, a tua cerveja pode ficar pronta em 3 dias se tu estiver no meio do verão. 7 dias se a tua temperatura for ok. 15 dias no inverno. 15 a um mês no inverno. Então, assim, depende também da temperatura ambiente. Era pra ser fácil, né? É fácil. Sim, tu tem 10 anos fazendo esse rolê, no mínimo 10 anos. Mas é fácil, né? Pensa bem, a gente tá falando só de um mês aqui. Tá, e se eu pegar essa levedura de champanhe e simplesmente misturar com nutriente e jogar na cerveja finalizada? Pode acontecer desse micro-organismo ter dificuldade de se propagar dentro, porque ela não está adaptada àquele tipo de acidez. E também tu tem que levar em consideração que dependendo do caso, tá? Quando tu faz principalmente cervejas selvagens, micro-organismos selvagens têm mecanismos de defesas que podem deixar ali algum tipo de subproduto que impeça a reprodução de outros micro-organismos. Então, quando tu faz essa adaptação, tu vai garantir que ela esteja adaptada a esse ambiente que pode ter esse tipo de situação, entendeu? Então, principalmente para cervejas selvagens, a gente vai ter que fazer isso. Para fermentações mistas, muito provavelmente tu não vai ter esse problema, mas eu faria por uma questão de segurança. Exatamente porque tu não sabe como é que a tua abelha pode ter trabalhado ou não, mas fermentação mista geralmente não vai te dar problema, mas cervejas selvagens a gente tem que estar atento que pode ter esse problema. Essa é a parte que me deixa alegre, que a gente tem programa pro resto da vida. A gente pode falar sobre... Eu, inclusive, Acid Shock já coloquei na nossa próxima pauta. Pra gente falar próximas pautas, porque a gente já tem bastante coisa. Mas pra encerrar aqui, eu acho que a gente passou por todos os processos, né? Tô com um monte de garrafa. Uhum. Como é que eu guardo? Bom, uma das coisas bem importantes quando a gente fala sobre a questão das garrafas, que eu acho assim, excepcionalmente importante no ponto de vista logístico, é que todas as tuas garrafas sejam iguais. Parece idiota a gente tá falando isso, mas não é. Por quê? Porque geralmente depois que a gente faz o invase, o ideal é a gente deixar essas garrafas deitadas durante o processo de refermentação em garrafa, no mínimo. Porque durante esse processo pode se criar aquele filme que os micro-organismos fazem para se proteger do oxigênio. Porque naquela cerveja tem oxigênio, então ele vai fazer o biofilme. Quando tu deixar ela de pé, ele vai fazer o biofilme e aquele biofilme vai acabar grudando na parede e vai ficar meio nojentinho. Então tu vai ter que chacoalhar a tua garrafa e etc. Mas quando tu deixar ela deitada, não tem problema. Então tu fecha ela, deita 15 dias e depois tu só desvira ela quando ela estiver já carbonatada. Mas o importante é deixar ela deitada exatamente por isso. E na rolha é importante para hidratar a rolha, né? Porque daí depois pode até, com o passar dos anos, deixar ela em pé. E há estudos indicando que não há diferença entre deixar a garrafa deitada e deixar ela em pé. Mas no fim a gente deixa para ela ficar hidratada, tá? Porque, vamos dizer assim, a quantidade de tempo da análise do paper que eu acabei vendo era de 1 ano. Mas só que a gente pode deixar ela mais de anos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, cara, o ideal é assim, fez o invase, deixa deitado ali de 15 dias no mínimo, e daí depois tá ok pra se fazer, né? No caso da gente estar fazendo o processo rápido. Caso o processo seja longo, ela vai ficar deitadinha lá 6 meses. Deixa deitadinha, descansando. No escuro de preferência, num lugar fresquinho. Com certeza. Mais uma vez, Diego, acho que cobrimos bastante coisa e geramos mais dúvidas que vão ser... mais dúvidas do que respostas. Não, mas esse é o segredo para ter programas eternos. É audiência eterna. Nunca entrego ouro, porra, desgraça. Se alguma coisa ficou não tão nítida, ou se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente com o tema específico que você achou que ficou um pouco no ar, e a gente se aprofunda um pouco nele em outro Hora Ácida. Enquanto isso, mais uma vez, meu agradecimento, Diego, pela tua biblioteca mental
sobre cervejas ácidas ser compartilhado aqui com a gente. Muito obrigado. Ok, isso é um prazer aqui. Não é biblioteca mental, é muito erro, né? A gente erra muito até acertar. Muito tempo de trincheira. Cara, assim, eu fico muito feliz em poder ajudar, sabe? Porque eu sei que a Coisa Linda, a gente teve um papel aí de ser um dos primeiros, junto com outras grandes cervejarias, como Companhia Etílica e tudo mais. E a gente, né, pegou esse começo. Então, eu não quero que o pessoal demore todo o tempo que eu demorei para aprender tudo o que eu aprendi. Então, quanto mais a gente puder desenvolver o mercado de cerveja no Brasil, ajudando caseiros que um dia podem virar cervejeiros que às vezes têm dúvida de fazer isso, porque é uma coisa que tu não faz usualmente na tua cervejaria, a gente tá aqui para ajudar, né? Então, a gente quer ver um dia, né, o Brasil ser tão legal para cerveja ácida e complexa quanto a Bélgica é. Então, cara, tem toda a possibilidade do mundo. O Brasil tem uma vocação para cerveja ácida, então a gente tem que se ajudar. É isso aí. E eu tenho certeza que tu tá cumprindo esse papel. Estamos tentando. Eu queria agradecer ao Felipe Costa Rodrigues, Rui Carlos Oliveira de Faria Neves Filho, Denis Torizani novamente, Giovanni Altenhofen e Maurício Ferreira Júnior. Nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review ou recomendá-lo, é muito importante para nós. Nós vamos mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa e seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Diego? É isso aí, meu queridos. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.